De joelhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, nossos santos anjos da guarda, vigiai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar, hein? Nós vamos fazer a nossa pequena conferência sobre o apostolado. O tema é sobre o apostolado da mulher católica. E nisso nós vamos seguir absolutamente o sumo pontífice de feliz e saudosa memória Pio XII, em absolutamente tudo que o padre vos disser. Assim que não é o padre com as suas opiniões e pareceres, mas é o magistério da Santa Igreja, não? Que está ensinando o que é o apostolado da mulher católica, não? Primeiro que temos que ter presente, antes de começar, o sentido da mulher no sentido mais natural possível, ao mais sobrenatural também, não? Não a mulher com esse conceito cheio das ideologias, das lutas entre homem e mulher e essas bobagens, não. A mulher como Deus criou, segundo a ordem da natureza também. E aqui vamos começar, o padre vai lendo e comentando sobre o que o Papa nos deixou no Sumo Pontífice. Começa o Sumo Pontífice. Impelidos pelo desejo de oferecer ao Pai comum, empreito de respeito e de afetuosa devoção, fruto de 5 anos de apostolado e de generosa dedicação ao serviço da Santa Igreja, eis que vos comprimis em torno de nós, caras filhas, e ele fala da União Mundial das Organizações Católicas Femininas, e sensibiliza-nos profundamente esse testemunho de afeto filial, dizendo-vos da nossa alegria, da nossa satisfação por vosso intermédio, felicitamos as 36 milhões de mulheres católicas inscritas nas organizações nacionais que fazem parte da vossa união e que aqui representais. Então foram essas mulheres piedosas dessa organização mundial ir visitar o Sumo Pontífice. Aqui já começa o princípio de uma mulher católica. Elas foram visitar quem? O soberano pontífice. Mas não era uma visita turística, como hoje fazem. Ou estão perambulando por Roma e vamos ver o Papa aqui. É um monumento a mais. Não. Foram peregrinar, foram visitar, venerar o Sumo Pontífice reinante naquele então. Comprazendo-nos primeiramente em frisar a importância da vossa associação e a amplitude da influência que ela soube adquirir, visto terdes agora estatuto constitutivo, segundo o Conselho Econômico e Social das Nações, e, bom, vai com outras formalidades aqui escritas. A primeira questão que o Papa vai comentar é o problema da promoção, entre aspas, da mulher, que ele vai tratar. Então ele felicitou as mulheres, bem-vinda, tudo muito bem, piedosas, e como um pai, ele vai já explicar um problema grave que as mulheres estamos falando do ano 1957. Ele morreu no ano seguinte. Então, este problema que habitualmente se designa sob a fórmula, entre aspas, de promoção da mulher, não está com efeito no primeiro plano das preocupações de nossas associações femininas internacionais, de tendências diversas. Aí ele vai falar aqui das outras associações protestantes, neutras, marxistas e também das organizações internacionais oficiais. Ora, se a sociedade contemporânea, particularmente nos países de formação recente, sofre profundos transtornos,
uma multidão de problemas novos se apresentam, os quais desejais abordar com o máximo de segurança. É por isto que nos pedis dar-vos diretrizes que esclareçam a vossa conduta e vos estimulem ao trabalho. Podeis e deveis fazer vosso, sem restrição, o programa de promoção da mulher que levanta uma imensa esperança à multidão incontável das vossas irmãs, ainda submetida a costumes ou vítimas da miséria, da ignorância do seu meio, da falta total de meios de cultura e de formação. Mas esta promoção da mulher, vós a quereis concebida em termos cristãos, na luz da fé, na perspectiva da redenção, segundo o chamado de Deus sobrenatural. Então nós vemos aí os anos 50. Os anos 50 é o último cantar do cisne, onde a mulher ainda era mãe, que cuidava dos filhos, o homem trabalhando e era um homem respeitável, chegava em casa, ajudava na educação dos filhos também, no que lhe compete. Então nós vemos aqui outras ideologias, em realidade ideologias ou tentações de mostrar que a mulher está no lugar errado. Ela pode fazer algo melhor do que cuidar de filhos. Então tem essa tendência, entre aspas, de promover a mulher. E o Sumo Pontífice está dizendo, bom, se pode entender algo de uma promoção, mas em que sentido? Uma promoção concebida nos termos católicos, ou seja, uma mulher nunca pode fazer uma coisa que uma mulher católica não faria. Isso é um princípio. Depois, na luz da fé, obviamente por ser católica, nenhuma das supostas promoções da mulher pode se colocar em detrimento à prática da fé. E aí, como que concretizamos isso na prática? Não pode ser em descrédito de nenhuma das práticas das mulheres católicas. Então, por exemplo, a mulher pode trabalhar, aí temos que olhar na história da igreja. Como que as mulheres trabalharam? De muitos modos, perfeito. Mas deixaram de ser mãe por trabalhar? Nunca. Então, o trabalho que fizer a mulher não ser mãe, não é católico. E tem detrimento da fé. Por quê? Porque é uma questão da fé a moral. Padre Antônio Vieira, Antônio Maria, olha só, foi de um abismo do tempo a um próximo que está mais distante do que outro que morreu há séculos. Viagens. O Padre Antônio Vieira, que descanse em paz, ele sempre fala, num dos sermões, ele diz que a Santa Igreja, perdão pelo natural, mas isso é normal e é sobrenatural, tem 2 seios de conta, que nós como seus filhos devemos mamar. É o seio da fé e o seio da moral. Então uma criança precisa dos 2. Então o filho da Igreja Católica precisa mamar nos 2 seios da Santa Igreja. Tem uns que sugam a fé e não praticam, aí morrem definhados por falta do leite da moral. E outros sugam o seio da moral e esquecem de se alimentar da fé. Aí vira toda essa prática desassociada. Então, mamar nos 2 seios da Santa Igreja. Pois então, uma mulher pode ser, entre aspas, promovida, nenhum problema, mas sem cortar ou amputar nenhum dos seios da Santa Igreja. Bebeu da moral, bebeu da fé. Assim que precisa, em suas, entre aspas, promoções, vamos ver entre aspas, porque não é promover, porque a mulher nunca esteve no fundo para ser retirada de um poço, do subsolo, do subterrâneo das casas. Não, essa promoção o Papa põe entre aspas porque não é uma promoção. E na perspectiva da redenção, ou seja, tudo que uma mulher fizer à luz da religião, da fé católica, será, sem desacreditar as outras santas mulheres, será o que? Uma perspectiva redentora, ou seja, tem que ter em vista a salvação própria e dos seus. Não pode ser assim, eu só quero uma autossatisfação. O nome disso se chama egoísmo. Eu quero ter o meu salário porque eu quero ter a minha independência. Bom, vaidade por um lado, egoísmo e orgulho. Então todas essas coisas são, à luz da fé e da moral, vemos que são daninas.
As vossas enquetes promovidas em diferentes países, ele vai falar da América Latina, Ásia, África, revelam-nos demasiado claramente o apelo urgente que sobre aquelas regiões e que se aguarda uma resposta verdadeiramente compreensiva, satisfatória, válida em todos os planos da vida individual e social e, sobretudo, que vá ao encontro das verdadeiras necessidades espirituais. Então, nós vemos uma coisa muito interessante que desde então nunca mais nós veremos. A preocupação de um Papa na ordem social, sem nunca, jamais, detrimento, ter prejuízo do espiritual. Porque o social não se opõe ao espiritual. Ou seja, ele está preocupado com a salvação dessas mulheres em definitiva. Não? Por isso, seus conselhos como o Supremo Pastor das nossas almas é muito acertado, muito delicada a intervenção do Sumo Pontífice para um problema muito atual, naquele então e até o presente. Para vos ajudar nessa pesada tarefa, quiséramos falar da missão e do apostolado da mulher católica sob os 3 aspectos. Aí ele vai falar o apostolado da verdade, isso tem que escrever com batom no espelho. Vamos usar o bastão para algo útil. Então vamos lá. Apostolado da verdade, porque existe o apostolado da mentira. E nem tudo que é apóstolo vem de apóstolos. Pode vir de um apóstolo. Judas, faz o apostolado dele desde o princípio, de trair e desacreditar o evangelho de Nosso Senhor. Então tenhamos cuidados. O apostolado tem que ser dos apóstolos e tem que ser da verdade para que seja de Deus. Depois, o apostolado do amor. E o amor aqui não nesse romantismo, de ficar vendo o passarinho verde pela janela esperando que ele apareça. No máximo será uma pomba gorda e cheia de piolhos aparecer. Mas o apostolado da caridade, não? O amor da caridade que, olha, isso é caridade, é cruz, é crucifixo. Isso daí, o apostolado da caridade. E o apostolado da ação, que é o terceiro. Mas suponho que a verdade e a caridade. Então o Papa ele vai demorar bastante, do qual então eu vou pôr as costas a demora nossa, porque o padre também vai se estender. Quis seguir literalmente as palavras do Sumo Pontífice porque não tem nada a acrescentar. Então eu peço novamente perdão porque vai ser cansativo, mas em todo caso é importante. E o corpo se cansa e a alma recreia-se, porque são coisas que nós não ouvimos há mais de 60 anos. Apostolado da verdade. O Sumo Pontífice, então, vai tocar agora esse primeiro aspecto e ele vai colocar 3 pontos essenciais no apostolado da verdade. Primeiro, ele vai explicar aqui, para repor no caminho uma civilização gravemente desorientada, ou seja, a sociedade está fora dos trilhos. E para colocar os vagões de volta nos trilhos que levam ao céu, cumpre começar retificando os princípios e as ideias errôneas que comandam as suas tomadas de posição prática. Ou seja, o que fez o homem sair dos trilhos, as mulheres saírem dos trilhos, ele vai desacreditar, ele vai mostrar os erros dessas falácias, para depois colocá-las nos trilhos que foram abandonados. Aliás, todo apostolado bem concebido começa pela reflexão, pela consideração intelectual das verdades de base em que se apoiam todas as demais ulteriores. Limitaremos-nos aqui a 3 pontos essenciais que devem formar as vossas convicções pessoais e dirigir as vossas invenções apostólicas, a saber, a relação da mulher para com Deus. Vemos isso, é muito importante, porque parece evidente, mas não é. Aqui não é a relação da mulher com seu pai, com a sua mãe, com o padre, não, é com Deus, Primeira coisa, a relação da mulher para com Deus, a sua pertença a Cristo, ou seja, é propriedade de Cristo, todas batizadas, então a relação dela para com Nosso Senhor e como propriedade de Cristo e a sua dependência da Igreja. Então nós vemos aqui que não existe na mulher católica independência, não, católica na sacristia ou dentro da igreja com seu véu, sua saia bonitinha,
e depois lá eu não sou católica, guardo o seu catolicismo naquele oratório lá em casa. Não. Isso daqui é uma conduta contínua de uma mulher católica. Porque ela sempre vai ter relação para com Deus, vai pertencer sempre a Cristo e vai depender sempre da Santa Igreja, porque é de Deus e é de Cristo, que é nosso Deus, e somente na Santa Igreja que podemos ter pertencer a Deus, nosso Senhor de verdade. Então, o primeiro ponto, a relação da mulher para com Deus. E aqui é o primeiro ponto do apostolado da verdade. A verdade mais desconhecida dos homens hoje em dia, ao menos nas atitudes correntes deste, e, no entanto, a mais fundamental para vós, é a relação da mulher para com Deus. A mulher vem de Deus. Deve-lhe a sua existência, as características do seu ser, da sua tarefa terrena e o destino eterno que coroará o fiel cumprimento da sua missão. Esta verdade que já a razão faz conhecer, adquire à luz da fé o seu pleno significado e uma certeza absoluta de que vos prestará um apoio indispensável quando estiverstes expostos ao fluxo, nada de luxo, ao fluxo e refluxo das ideias que os romances, ou o cinema, ou o teatro, eu acrescentaria a Rede Globo, as novelas, o Instagram das vaidosas que querem perverter as almas com o nome de católicas, pseudo-católicas, hein? Cuidado, essas mulheres ensinando a ser mulher. Não, a senhora sai de mulher da mão de Deus, hein? Ninguém ensina isso. Não? Cuidado. Podemos colocar os canais também, colocar etc. Todas as redes sociais atuais, que difunde incessantemente nas massas e que lhes dão da mulher como concepção profundamente viciada. Ou seja, mesmo as ideias aparentemente católicas, quando dão uma visão de uma mulher, está viciado. Porque estamos numa época, se iniciava, o fim dos anos 50, uma época em que as almas, os homens e mulheres diante do mundo, o homem católico, a mulher católica diante do mundo, se sentia assim, um mamute. Porque o mundo mudou tanto, o mundo ficou tão distante de Deus que o absurdo era ser católico. Então se olhava as famílias numerosas, mas vamos trabalhar, como fazer isso? Vamos diminuir os filhos? Vamos trabalhar então por isso depois do matrimônio tardio, muito tardio, e agora nós estamos numa geração que nem matrimônio temos, hein? Por quê? Porque o homem quer entrar nas falácias, seguir as falácias deste mundo, com detrimento da sua religião, da sua fé, inclusive do seu próprio ser um homem, ser uma mulher. Então, aqui temos que ter cuidado porque as mesmas tentativas de um catolicismo conciliado com essas falácias, elas estão viciadas também, mesmo com a aparência de catolicismo tradicional, de mulher tradicional católica e etc. Estão viciados. Então, conheceis suficientemente o ensino da fé católica sobre a origem do homem e da mulher, para que seja necessário expor-lo por miúdo. Deus criou-os ambos à sua imagem e semelhança, quer dizer, como seres inteligentes e livres, capazes de conhecê-lo, de amá-lo, capazes também de se perpetuar, de dominar a criação e de utilizá-la para o seu bem próprio e para o seu serviço. Esta origem divina da criatura humana não se impõe somente como um fato passado há milênios, mas como um fato atual, como uma realidade de todos os instantes, pois em nenhum momento Deus cessa de dar existência a cada ser humano e de lhe imprimir na inteligência o sinal da sua presença e de lhe pôr no coração uma atração invencível para o bem, para o absoluto, para a beatitude perfeita. Por isto, o sentido da vida humana pode resumir-se numa palavra: buscar a Deus. Isso é verdade absoluta, no mais simples da afirmação. Quando nós estamos buscando a felicidade, se nós trocamos o nome de felicidade e chamamos de Deus, nós estamos buscando de fato a felicidade que está em Deus.
E isso o homem católico, o homem herege, o homem cismático, ou quem for, hein? Seja desde o budista ao mais hindu, lá perdido no mais lamentável da Índia. Ele também busca Deus. Mas só que quando desenfoca Deus, por causa da heresia, do cisma, do paganismo, ele vai buscar outra coisa no lugar de Deus. E ele vai prestar aquilo que ele está procurando, que ele já não busca mais a Deus, o tributo que de Deus. E nós vemos isso sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Vamos lá, o homem moderno. O homem moderno trabalha hoje com o mesmo serviço que se prestaria o monge mais religioso para o seu Deus. O trabalho virou uma religião. Aí, em todo caso, uma busca nobre, vamos baixar o nível. Os esportes, não que sejam maus em si mesmos, mas os esportistas trabalham para o esporte, apesar do gosto, como se aquilo fosse a sua religião. É só olhar Gaviões da Fiel. Entre uma confraria e a Gaviões eu não vejo nenhuma diferença. Só que uma busca a Deus e outra busca a vaidade das estupidezes de uma associação, bom, discutível. E vamos baixando a vaidade, aí vamos nos deparar com pecados capitais. Os servidores da vaidade, para se expor, para serem aplaudidos e para sei lá o quê, eles fazem isso religiosamente. Às vezes que tem que se expor, o que tem que ser preparado, o que tem que ser dito para agradar aqueles, tudo isso está feito e de modo religioso, não? Por quê? Porque o homem busca a Deus. E se não buscar a Deus, deixar Deus de lado, ele vai buscar com a mesma eficácia, com o mesmo interesse, com a mesma entrega e intensidade a Deus, mas vai buscar outra coisa no lugar de Deus. É o que nós vemos neste mundo, infelizmente, e fazê-lo com muita generosidade e encontrar nisso a sua perdição. Por isso, o sentido da vida humana pode resumir numa palavra: buscar a Deus. Buscar aquele que insensamente chama a si a sua criatura para acumulá-la sempre mais da plenitude da sua vida e do seu amor. Que atitude assume o mundo moderno a respeito dessa verdade fundamental da origem divina do homem e da mulher? Bem o sabeis pela experiência direta que tendes do vosso meio e pelas diversas enquetes que as organizações femininas têm empreendido em diferentes regiões do mundo sobre a condição da mulher. A ideia de Deus aparece como supérflua, e isso é verdade. E nós vemos entre católicos que parece que a religião é um luxo, é uma opção, é uma coisinha a mais. É nada mais que a cereja do enfeite do bolo, não é o essencial, entendeu? É isso que é a religião para muitos. Algo supérfluo é a palavra usada pelo Sumo Pontífice. A ideia de Deus aparece como supérflua no mundo caído nas mãos do homem, no poder da ciência e da técnica. E nós sabemos que hoje o homem mais importante é o que sabe lidar com a tecnologia. Outrora, os homens importantes chamavam filósofos de verdade, não pseudos, e eram gente sábia, de uma moral acrisolada. E hoje não, são gente que se lida com as vaidades deste mundo, a qual foram eliminadas as crenças estorvantes e as superstições. Essa atmosfera do ateísmo combativo ou latente ameaça mais gravemente a mulher do que o homem, tanto na sua vida pessoal como no seu papel social, porquanto frisá-lo-emos ainda mais adiante pelas suas disposições inatas e pela função que a sua natureza destina à mulher mais. A mulher está mais em harmonia com as realidades espirituais, percebe-se mais facilmente, vive dela mais conscientemente, interpreta e torna sensíveis aos outros, e particularmente àqueles de quem ela tem o encargo como esposo e como mãe. A sua dignidade pessoal, o respeito que se lhe deve, são motivados primeiramente pela salvaguarda dessa missão espiritual e, portanto, em última análise, pela sua proximidade de Deus. O respeito da mulher e o reconhecimento do seu papel verdadeiro estão estreitamente ligados estreitamente ligados às concepções religiosas do grupo social ao qual pertence. Isso daqui não é uma bela frase somente, é uma realidade. Creio que nós não estaríamos, nenhum de nós aqui, ou muitos de nós aqui estamos por causa de uma mulher, hein?
Nossa mãe. A prática da religião nós recebemos muito de nossa mãe. Às vezes não, é mais piedoso, isso pode acontecer, hein? Não que o sexo masculino tenha que ser piedoso, por favor. Mas a mãe está conosco sempre, que nos ensina a rezar. E, em definitiva, se não fosse Nossa Senhora, ninguém estaria aqui adorando o Deus verdadeiro. Então nós vemos que existe um papel no sexo feminino muito importante para a religião. E o Sumo Pontífice chama isso de missão. Ou seja, foi confiada a Deus, a mulher, a tarefa de fazer com que a piedade, o conhecimento de Deus seja posto nas almas por via de nossas mães. Se não for a mãe, vai ser a freira que dava aula no colégio. Se não for a freira, vai ser uma tia piedosa que nos levará à missa, ou avisa, a avó. Sempre temos uma mulher temente a Deus, que nos arrastará a Deus, ou pela força do amor, ou pelos braços, e nos fará rezar sempre. O poder feminino. Vedes assim qual será o primeiro objetivo do vosso apostolado, a serviço da verdade. E aqui, de novo, pegue o batom e escreva nos espelhos, porque isso é importante. Restaurar em toda a sua integridade a fé em Deus, porque Deus é a fonte do vosso ser, Deus é a fonte do ser feminino, de todo. E o fim que perseguis, e porque o reerguimento da condição da mulher supõe como primeira etapa a consolidação do princípio que o assegura. E qual é a consolidação do princípio que o assegura? Deus. Este é o cimento da mulher de Deus, está apoiada em Deus nosso Senhor. Não somente Deus deu à mulher de existir, mas também a personalidade feminina, na sua estrutura física e psíquica, corresponde a um desígnio particular do Criador. O homem e a mulher são as imagens de Deus e, segundo o modo próprio, são pessoas iguais em dignidade e possuidoras dos mesmos direitos, sem que a maneira alguma se possa sustentar que a mulher seja inferior. Quem diz isso é o Sumo Pontífice. Talvez com desagrado de muitos de nós, não, mas é verdade. Deus criou o homem à imagem de quem? Sua, de Deus. E quando Deus criou a mulher, foi a imagem de quem? Do mesmo Deus. A dignidade do homem está em fazer esta imagem resplandecer. Por isso o homem não é digno por si só. Tem pessoas que não vivem em conformidade com essa imagem divina impressa na sua natureza, então ele não é digno. Por isso tem certa classe de gente que não é digna, não é uma dignidade humana só pelo fato de ser ser humano. Isso não é correto. Com efeito, ela é chamada a colaborar com o homem na propagação e no desenvolvimento da raça humana e desempenha nisso o papel dedicado e sublime da maternidade. Esta comporta alegrias e penas de intensidade pouco comum, porque implica a imensa responsabilidade de pôr o filho no mundo, de protegê-lo, de criá-lo, de velar pelo seu crescimento, pela sua educação primeira, de segui-lo com solicitude durante o período difícil da adolescência e assim prepará-lo para as suas responsabilidades de adulto. Então, já mostra aqui, depois de estar a mulher submissa a Deus, ser temente a Deus, ela vai ser mãe e acompanhar todo o filho em todas as etapas de sua vida. Por isso Deus concedeu à mulher dons inestimáveis que lhe permite transmitir não somente a vida física, mas também as disposições mais íntimas da alma e as qualidades de ordem espiritual e moral que determinam o caráter. Aqui é algo mais importante a se ressaltar. Quando vemos hoje está à moda os temperamentos, não? É verdade que, dá para ter indícios de temperamento das crianças, observação. Caráter é o fruto de um temperamento. Então, as pessoas que correspondem bem ao seu temperamento terão um bom caráter. E as que corresponderem mal ao seu temperamento será um péssimo caráter. Mas hoje, porque o caráter tem uma conotação moral, hoje tem uma falácia nova, muito em voga entre os católicos, que é o temperamento ser o nosso zodíaco. Você é sanguíneo, colérico,
você é desse jeito, o que vai fazer? A gente tem que te aguentar? Igual nasceu em Capricórnio, você tem, sei lá, é assim, o que vai fazer? É mais ou menos esse fatalismo. Isso é por quê? Porque as mães não sabem dominar o caráter, o temperamento no que tem de errado dos seus filhos, então eles ficam com um péssimo caráter, mas para não dizer isso, se apaga a existência do caráter e joga a culpa no quê? No temperamento. É um lavar de mãos, hein? De uma responsabilidade que vai marcar bastante a vida do sujeito. Por quê? Porque muitos males são praticados, vícios cultivados, por quê? Porque não aprendeu, não recebeu as devidas correções e tem um péssimo caráter. E a culpa disso é o quê? A educação má que recebeu. Então o Papa está a dizer, não, de toda a importância dessa educação. Notemos ainda que essas mesmas qualidades se ostentam também com felicidade em todos os outros domínios da vida social e cultural. Constitui-lhes mesmo um contributo indispensável e as civilizações que as desconhecem ou que lhe afastam influência sofrem inelutavelmente deformações mais ou menos graves que entravam a eflorescência e mais cedo ou mais tarde as condenam à esterilidade e ao declínio. Se comumente a mulher exprime o dom de si mesma no casamento e pela maternidade, também pode corresponder às intenções divinas de maneira mais direta, a fazer frutificar as suas riquezas espirituais pela virgindade consagrada, que longe de ser um rodeio egoísta ou um recuo em face das tarefas da existência, corresponde ao desejo de uma doação mais total, mais pura e mais generosa. E aqui vamos então aterrissar esses princípios. A mulher, diz o Sumo Pontífice, exprime o dom de si mesma no casamento e pela maternidade. Essa é a intenção de Deus, a intenção primeira. Por isso, todo homem e toda mulher foram chamados ao matrimônio, mas não é um chamado vocacional, como falávamos, não? Deus destinou todo homem e toda mulher ao matrimônio. Todos estão, e no crescer e multiplicai-vos e povoai a terra. Estamos destinados ao matrimônio. De todos os homens destinados ao matrimônio, Deus chama... Aí é um chamado, o nome disso é vocação. A filhinha, aquela menininha ali para ser uma carmelita. Ou seja, ele tira aquele destino que ele deu de maternidade, de esposa-mãe, e vai ser agora a sua virgem consagrada. Isso é uma vocação. Aquele rapazinho ali, que ia ser pai de família, pela lei da natureza, todo que nasce está destinado ao matrimônio. Deus tira ele dali e coloca no altar, vai ser um sacerdote. Isso é vocação. Agora a família, ser pai, ser mãe, esposo, esposa, todos os homens, desde a sua concepção, estão destinados a. Por isso não é uma vocação. É nada mais que um ímpeto posto por Deus da natureza para a propagação do gênero humano. Mas então, no mundo moderno, tendo presente a responsabilidade da mulher, isso é muito moderno. Nós vemos os chamados, entre aspas, solteirões. Está de moda, hein? E tem uma outra moda muito piedosa, mas por fundo é muito egoísta, são solteirões piedosos que querem se consagrar a Deus. Aí vira um ano de hábito por aí. Antigamente Nossa Senhora aparecia, né? Para falar, ó, vai ser uma fundação tal. E agora esses, como pelo menos graças a Deus não tem visões, e tem uns que tem também, mas são falsos, aí piora tudo. Então, por quê? Porque fogem da pesada carga. Por que pesada? É um jugo agradável, suave e prazeroso, mas é pesado, hein? De ser um pai, de ser uma mãe, de cuidar dessas crianças, que não param de gritar e não se cansam. É difícil, hein? O padre está aqui algumas horas, os senhores estão 24 horas e dura alguns, acho que 6, 7 anos isso, não? Até que eles possam dominar-se a si próprios. Então é difícil. Então o que vamos fazer? Claro que vamos consagrar a Deus. Aí não quer se consagrar a Deus porque na realidade com uma consagração de um convento, porque tem a Madre Superiora. Quem vai aguentar a Madre Superiora? Nem ela se aguenta a si mesma. Quem vai aguentar o jogo da vida consagrada? Então vira um egoísmo vestido de piedade nesses
pseudos consagrados a Deus, que está de moda, hein? Isso não é católico. Outrora existiam estes, entre aspas, solteirões, porque se dedicavam pela profissão e caridade, e que o casamento passava e passou. Médicos, por exemplo, que depois não só pela remuneração, mas iam para as roças, para o mato, cuidar dos sofredores, dos menesterosos, e passou tanto tempo lá no meio do mato que passou o tempo e não casa. Ou as professoras que se dedicavam com tanta dedicação, mais que a remuneração, a instruir as crianças do campo, e aí, bom, o vagão, o trem passou e foi embora. E o que elas eram? Professoras solteiras para a vida inteira. Mas tinha uma nobreza por detrás, não era a fuga de um jugo, não. Mas isso não existe. Esses solteirões de hoje em dia, muitas vezes, não digo todas, mas muitas vezes, é a fuga egoísta do jugo posto por Deus. De ser um pai, de ser uma mãe, ou de ser uma verdadeira consagrada com uma regra de verdade obedecendo, ou um sacerdote obedecendo também o direito canônico e as prescrições da Santa Igreja. Em pais cristãos, como em terra de missão, a mulher que renuncia ao casamento para se dar, sem obstáculo, ao alívio dos doentes e dos infelizes, a educação das crianças, a melhoria da sorte das famílias, manifesta assim aos espíritos não prevenidos a presença e a ação divina. Quita-se desarte com a sua vocação própria, com a mais alta felicidade e com o máximo de eficácia. Facilmente compreendeis, caras filhas, diz o Sumo Pontífice, as consequências que para o vosso apostolado emanam dos princípios e fatos que acabamos de lembrar, propondo-vos trabalhar com todas as vossas forças no reerguimento da mulher, na expansão da sua influência na vida social, também vos comprometeis a não lhes desenvolver os dons, senão numa perspectiva cristã, a única capaz de lhes conferir o seu verdadeiro e pleno valor. Que progresso maravilhoso em todos os continentes, que elevação radical do nível social e cultural dos povos, se todas as mulheres tomassem consciência da alçada de Deus sobre a sua pessoa e consagrassem a sua influência a fazerem-no conhecer e amar. Isso é realmente certo. Se as mães se ocupassem de fazer que esses meninos conhecessem a Deus, poupariam muitas das suas rugas e dos cabelos brancos. Seria tudo diferente. E pouparia muito das cordas vocais dos professores na escola. Poupariam muitos presídios, hein? Teríamos menos. O Brasil levou muito tempo, entre 1500 e até o presente, de ter um presídio. Tanto que o primeiro crime da cidade de São Paulo foi um espanhol que matou um franciscano. E não tinha onde prender. Não tinha presídio. Porque reinava o que? A fé católica. Se prendia numa salinha, hein? Não existiam essas imensas construções. Por quê? Eu não estou culpando as mães dos criminosos, mas tem participação também. O segundo princípio deste apostolado é a pertença da mulher a Cristo. Depois de vermos a pertença da mulher a Cristo, vamos ver a dependência da mulher para com a igreja, e aí damos uma respirada, que eu vejo os olhos pesarem. Pesam mais do que o jugo posto para cumprir essa missão. Então, vamos aliviar esse jugo do sono. Então, acordem todas e todos os senhores também. Mesmo que os senhores estavam dispensados, podiam estar lá fora conversando. Mas ouçam, porque a missão do homem é guiar a mulher neste caminho, hein? Não é a direção espiritual só do padre. O primeiro diretor espiritual das esposas se chama esposo. Por isso a gente tem que santificar os senhores, e os senhores um dia vão vir uma conferência de 3 horas também, para facilitar a vida do padre também. Vai facilitar, vai evitar a queda do cabelo dos senhores e a queda do cabelo do padre também. Então, vamos lá, que Deus nos ajude.
Pertença da mulher a Cristo. A segunda verdade que quiseremos frisar com uma das bases do apostolado da mulher católica é a da sua pertença a Cristo. Em múltiplos lugares está este fato claramente expresso na Escritura. Ele decorre, aliás, da própria natureza da obra da redenção. Como podereis salvar os outros se lhes não levardes o Cristo? E como podereis levá-lo a ele se não possuís a vós mesmas? Tudo é vosso, diz o apóstolo das nações, mas vós sois de Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 23. Tal é a convicção profunda que penetra toda a alma cristã, governa-lhe a vida, dirige-lhe o apostolado. Vós transmitis aos outros a verdade e a graça de Cristo, o Evangelho, os sacramentos, a liturgia, as promessas da ressurreição e da vida eterna, endereçam-lhe a vós em toda a sua plenitude, e se não parece indispensável demonstrar tal verdade nos países cristãos, mister se torna que ela apareça com evidência nos países da Ásia e da África, onde quer que os cultos pagãos ainda mantenham vivas certas concepções da mulher que a diminuem ou que a relegam a plano inferior. Aliás, basta ler o Evangelho e a história da Igreja para logo se capacitar de que nenhuma forma de heroísmo e de santidade é inacessível às mulheres e que todos os campos de apostolado elas têm ocupado e ocupam cargos múltiplos e insubstituíveis. O que ele fala da África e de outros países, Ásia, por exemplo, é o caso atual, hein? Quiseram elevar a mulher a semelhante altura de uma divindade e fizeram ela ser o quê? Um ídolo, um falso ser, hein? Porque vive esse constrangimento no mais interior do seu ser. Basta conversar com aquelas mulheres manifestando assim nas praças, hein? Olhar para elas. Elas ficaram tão deformes que para chamar a atenção elas têm que pintar o cabelo de laranja. Porque elas são tão desprezíveis, ninguém olharia nem para elas, hein? Imagine para suas almas. Eu não vou culpar nenhum demônio, não, que eu sempre ocupo de tantos males, porque nem ele chega a esse nível, para ver aonde colocar a mulher. Porque o demônio, se não me falhar a memória, Santa Catarina de Sena, ele se revoltou contra Deus, mas não contra a natureza. E essa malícia é própria dos homens, que nisso superam a Satanás. Porque Satanás respeita a ordem natural. Lá no inferno tem uma hierarquia, hein? Não é a democracia que os homens fizeram aqui em cima. Tem uma hierarquia. Quem é o rei lá? Lúcifer. E os outros demônios têm que fazer o quê? Obedecer o que ele diz. Não existe igualdade no inferno. Isso existe na revolução e nas mulheres perversas. No homem moderno. Mas só que no inferno não existe igualdade. Por favor. Ele reza. E sabe que isso é contrário à natureza, igualdade. Por exemplo. Assim que este rebaixar a mulher, isso é moderno, porque ao exaltá-la, pondo no lugar onde ela não vai frutificar, fazem-a cair e se despedaça. É só olhar essas tentativas frustrantes do feminismo atual. A pertença da mulher a Cristo assume no casamento relevo especial que o apóstolo São Paulo vigorosamente faz ressaltar. Escreve ele com efeito aos Efésios: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Sejam as mulheres sujeitas a seus maridos como ao Senhor. Isso é muito interessante, porque a mulher deve ser sujeita aos maridos como são sujeitas a Deus. Fala, padre, isso é um absurdo. Mas lembre-se, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja e entregou sua vida por ela. Ou seja, o marido é um crucifixo, hein? E eu agora lhes digo, quem fazendo aquilo que está na cruz, morrendo por nós, não é digno de submissão. Então, muito do princípio da ruptura da submissão da mulher para com sua esposa é por quê? Porque o homem não é Cristo. E é difícil de amar alguém que não seja Nosso Senhor. Mas o Cristo de verdade é daquele jeito ali, ó. Nosso Senhor esperou ardentemente esse momento. Por isso ele nasceu, por isso ele pregou. Mas o ápice da vida de Nosso Senhor é crucificado. E é isso daí que é catolicismo.
Então, quando um esposo for um crucifixo, as mulheres vão poder obedecer ao seu esposo como Cristo. E isso é palavras do apóstolo. Mas então, por isso, já que os senhores estão aqui, não quiserem ficar lá fora, sejamos Cristos e vamos facilitar a obediência das mulheres para com os esposos, mas também dos filhos. Esse é outro princípio da rebeldia atual. Só um parênteses. Na vida breve que vivi até o presente, eu celebrei um funeral na minha vida que eu acho que nem com Alzheimer mais cruel vou esquecê-lo. Porque eu enterrei um senhor, isso foi no sul, um senhor que Deus o tem em sua glória à direita de São José, porque ele realmente merece. Um homem que morreu com 87 anos e ele, deu sacramentos, depois ele faleceu. E me pareceu estranho porque não existia aquele choro de desespero. Existia um choro de muita, não sei nem como dizer, porque eu nunca vi isso na minha vida, só foi essa vez. E a esposa falou, padre, eu agradeço, eu dei os sacramentos para o meu esposo, mas sabe, eu estou tranquila porque nós lutamos sempre juntos. Eu lavava roupa, ele vendia as coisas, frutas e o que foi. E ele nunca, padre, 50 e poucos anos de matrimônio, quase 60, ele nunca me levantou a voz. Nunca. Ela estava diante do sacerdote, hein? Uma senhora com cabelos brancos e digna de crédito. Aí os filhos vieram dizer, falaram, padre, meu pai nunca precisou gritar comigo. Nunca. Por quê? Porque aí eu falei, mas o que ele fazia? Ele era tão bom que nos dava pesar de pensar que íamos desobedecê-lo. Isso é magnífico. Um homem de Deus, porque ele rezava, em que ele, sabendo da sua missão, mesmo com sacrifício, as necessidades da vida, nunca se queixou, e mesmo com dores, morreu com muitas dores, ele não se queixou nada na vida. E muito devoto de Nossa Senhora. E muito interessante porque nós vivíamos perto do priorado, e o vosso servidor sempre caminhava depois do almoço, no mesmo horário. E ele morava para pegar o sol dele. E aconteceu que eu fico sem vê-lo. Imaginei, ele deve estar, fazia frio, né? O frio cruel do sul. E celebrei um matrimônio e nos chamaram para jantar nesse dia. Aí encontro uma senhora, saúde, boa noite. Aí ela segue, tudo bem, pai, tudo bem. Não a conhecia, era filha desse senhor. Aí eu falo, nessa casa tem um senhorzinho que toda assim, 1h30, 2 da tarde, está na calçada. Aí falou, se ele não tem saído porque está muito doente. Aí que fomos visitar, damos a extremunção, a comunhão, e aí começa o procedimento já que vai levar à eternidade. E é muito interessante. O testemunho daquela família é incrível. Nunca precisou gritar. Assim que, por quê? Porque era um homem tão bom que impelia os filhos a serem obedientes. Porque era outro Cristo. E sofreu, hein? Mas só que fez os outros felizes. É exatamente Nosso Senhor. Sofre para nos fazer felizes. Essa é a tarefa de todos, principalmente dos esposos. Fecho parênteses, senão tantas histórias, mas são fatos reais e próximos. Isso não tem mais de 5 anos. E de saber que isso é possível, porque a graça de Deus segue assistindo aos que desejam. Os estados modernos e os povos jovens que desde a última guerra chegaram à independência ou a ela aspiram, tendem cada vez mais a sua legislação e aos seus costumes a pôr em pé de igualdade o homem e a mulher, na família, como no plano social, político, profissional. Esta evolução apresenta aspectos legítimos e outros que o são menos, mormente. Quando ela se inspira em princípios materialistas, não queremos aqui discutir esta questão vastíssima, mas apenas lembrar-vos que o vosso apostolado deve manter-se firmemente à concepção cristã da esposa e do papel da mulher na família. Só esta concepção é a que inspira entre os cônjuges o verdadeiro respeito, a estima mútua, a dedicação sem reservas, a fidelidade total e, acima de tudo, o amor pronto a todos os sacrifícios e a todos os perdões. Assim que o ressentimento não é católico. É verdade que nós não somos infalíveis como Cristo.
Assim que o perdão é o pão que se come todos os dias numa família. As secas ou umedecido com um pouquinho de lágrimas, desce mais suave. Mas deve ser o manjar de cada dia, porque todos falham. A união de Cristo com a mulher achou o seu maior brilho, o seu perfeito cumprimento na Virgem Maria, Nossa Senhora. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi pela Virgem Maria que Deus assumiu a natureza humana e se inseriu na raça dos filhos de Adão. A dignidade de Mãe de Deus chamou sobre Maria graças insígnes e privilégios extraordinários, a preservação do pecado original e de toda a falta pessoal, o esplendor das virtudes e dos dons do Espírito Santo e a participação íntima de todos os mistérios da vida de Cristo, nos seus sofrimentos, na sua ressurreição, na continuação da sua obra na Igreja e na sua realeza sobre todas as criaturas. Tudo isto lhe foi dado porque ela era Mãe de Deus e porque assim tinha a desempenhar um papel único na redenção do mundo. Quais são as consequências de tudo isso para vós mesmas e para o vosso apostolado? Primeiramente, deveis conceber com isto a ufania do vosso sexo. De uma mulher que o poder do Altíssimo cobriu com a sua sombra, foi que a segunda pessoa da Santíssima Trindade tomou a sua carne e o seu sangue, sem a colaboração do homem. Se a vida revela até as profundezas do vício e da abjeção, a mulher às vezes desce. Maria mostra até aonde a mulher pode subir em Cristo e por Cristo até se elevar acima de todas as criaturas. Isso é magnífico, porque Nossa Senhora de fato é exaltada ao máximo. Só está abaixo de Deus por quê? Porque ela é toda de Cristo. O humanismo moderno, o laicismo, a propaganda marxista, os cultos não cristãos, você vê que aqui o ecumenismo não era concebido. Os cultos não cristãos, ou seja, os mais evoluídos e os mais difundidos, nada oferecem que possa sequer ser comparado a esta visão, a um tempo tão glorioso e tão humilde, tão transcendente e, no entanto, tão facilmente acessível. Queríamos esboçar o ideal da mulher tal como vos apresenta a fé, mas a achais em Maria, e ela explica pela intimidade dos laços que prende a Cristo. Na conduta da vossa vida pessoal, em todo o vosso apostolado, nunca perca vista este exemplo. Inspire ele as vossas palavras. Aqui é muito interessante, porque se Maria Santíssima é o exemplo para as palavras das mulheres, as senhoras devem falar menos. Nossa Senhora é a Virgem do Silêncio. Um problema não que o padre esteja cansado de ouvi-las, não, jamais. O problema é que hoje a loquacidade não é de palavras pensadas, é do vício de falar. E é muito interessante. Isso se vê pelas redes sociais. Uma pessoa recebeu uma notícia, ela enviou para 1000. Aí você pergunta, você leu tal coisa? Que interessante. Não prestei atenção. Ou seja, o vício de comunicar, de falar de coisas que não sabe que está comunicando, falando. Pois então, Nossa Senhora por que é mais silenciosa? Porque é contemplativa. A vida contemplativa, elas dá ao exterior o que está transbordando na presença de Deus. Então, pode ser um caudal, mas só que vai dar segundo a medida das necessidades. Por isso, sempre é muito medido. Não percar de vista esse exemplo, inspire ela as vossas palavras, as vossas atitudes, as vossas diligências. A atitude aqui também vale ressaltar que Maria Santíssima, sendo Mãe de Deus, ela foi perfeita esposa de São José. E ela nunca disse, olha, São José, me desculpe, eu sou Mãe de Deus, eu sou sua Senhora e agora eu que vou dirigir aqui a ida para o deserto. Não. O anjo aparece para São José e fala, e São José vai dizer, minha esposa, vamos embora que a gente tem que fugir para o Egito. Por quê? Porque a ordem da graça não tira a ordem da natureza. Muitas vezes, porque as mulheres são muito mais aplicadas, e até hoje se vê, pode ser que as senhoras sejam mais inteligentes que os seus maridos, e não por isso vão humilhá-los, hein? Nossa Senhora era muito mais inteligente que São José, porque ela é Mãe de Deus, o Espírito Santo habitou nela numa plenitude que não habitará em nenhuma outra criatura à semelhança. E nem por isso, por quê? Porque existe humildade.
E diante de Deus que ela tem em plenitude, o que ela se diz? Escrava. E diante de São José, ela é o que? É senhora de São José, mas é esposa. E uma coisa não vai tirar a outra. Por quê? Porque Deus que estabeleceu estas ordens, essas diferenças. Assim, as atitudes de Nossa Senhora, as vossas diligências. Nós vemos Nossa Senhora sair correndo para assistir Santa Isabel. As senhoras também saem correndo assistir aí uns partos por aí, mas só que muitas vezes nós saímos correndo para coisas que nós não devíamos nem sair ao encontro. Quanta pressa numa estupidez, numa fofoca talvez, isso é só um exemplo ilustrativo, numa vaidade de a pressa porque eu tenho que ir ao shopping no domingo, ou não sei, eu tenho que visitar fulano para mostrar o meu novo celular e o meu carro e provocar inveja nos frágeis. Mas agora tantos que estão esperando a nossa pressa para ser socorridos pela caridade e se depender dela, perecerão. E Nossa Senhora sai correndo, apressuradamente às montanhas para socorrer Santa Isabel. E no caminho da cruz, imitar a atitude de Nossa Senhora. Ela está ali contemplando, chorando, sofrendo e contemplando, vendo que os planos de Deus se cumprem ao extremo. E é assim que o sentimentalismo feminino moderno não está contemplado numa mulher de Deus. Isso é entorpecer a fé. Não estou dizendo que as senhoras serão insensíveis, não, mas enobrecerão os seus sentimentos. Às vezes o nome do nosso amor chama egoísmo. E em realidade o nome do amor é amor e é caridade e é cruz, é sacrifício. Então imitar esta diligência de Maria Santíssima. Quando vos empregardes em focalizar a dignidade da mulher e a nobreza da sua missão. Então a mulher digna, Maria Santíssima. E a mulher mais digna será aquela que mais se assemelhar a este exemplar deixado por Deus nosso Senhor. Não basta, entretanto, conhecer Maria e suas grandezas, é preciso também aproximar-se dela e viver na irradiação da sua presença, que uma mulher católica empenhada no apostolado não nutra uma devoção fervorosa à Mãe de Deus, isso seria quase uma contradição. A devoção marial favorecerá em vós uma melhor compreensão de Cristo e uma união mais intensa aos seus mistérios. Por assim dizer, conhecereis Cristo dos braços de sua mãe, e ela vos ensinará a amá-lo e a imitá-lo. Rogai-lhe para que ela vos dê a força de o seguirdes até o fim na fé e na caridade ardente. Rogai-lhe para que ela vos ajude a conduzirdes as mulheres de hoje pelo caminho que a ele leva. Então aqui a devoção a Maria Santíssima por parte de uma mulher, por parte de todo católico, é indispensável. Mas Nossa Senhora vai fazer com que as senhoras tenham esta eficácia na missão de mãe maternal e também de esposas, porque Nossa Senhora foi perfeita em tudo que ela fez. E foi perfeita como mulher, porque a perfeição das mulheres não é fazer as coisas como os homens. Seria imperfeito. Da mesma coisa que não é perfeito para um homem fazer as coisas como as mulheres, mesmo que as senhoras queiram que os homens limpem como as senhoras. Esse é um modo imperfeito. Cada um tem um modo de obrar e tem que ser como o homem, mesmo que aos seus critérios não esteja perfeito, mas está perfeitamente limpo como o homem limpa, perfeitamente arrumado como o homem arruma. E uma mulher fará melhor. Último, e vamos respirar. Dependência da mulher para com a igreja. Mal se empenha numa tarefa apostólica, logo a mulher católica se acha presa num formigamento de ideias, de opiniões, de tendências, de sistemas que a solicitam de todas as partes. Importa, pois, que ela saiba orientar-se com facilidade segundo as circunstâncias e que, para isto, possua novas normas seguras que lhe permitam traçar-lhe uma linha de conduta, bem como a força moral indispensável para lhe ficar fiel e para descobrir e corrigir os erros eventuais. Onde achará ela esta regra firme de pensamento e de ação, senão no seio da comunidade cristã na Igreja Católica? Isso é muito interessante, porque o Sumo Pontífice falou de Maria Santíssima. Maria Santíssima, ela só está abaixo de Deus.
Mas Nossa Senhora, como lhes dizia, que foi submissa a São José como esposa, mesmo sendo superior a ele na ordem da graça, Nossa Senhora também, é verdade que ela é Mater Ecclesiae, sim, mas só que Nossa Senhora obedecia a São Pedro como Papa. Ela podia dizer, olha, São Pedro, a graça do seu papado passou por mim, ela é medianeira de todas as graças, então, por favor, faça tal coisa. Não, ela, quando era necessário uma coisa dessa, ela rezava por São Pedro. Mas ela não dizia, olha só, e ela tinha muito mais luz que São Pedro, hein? Mas só que ela é o quê? Ela também está dentro da igreja, mesmo sendo mãe da igreja, do corpo místico, mas só que ela também obedeceu aos pastores da igreja. Quando ela ia comungar na missa de São João, ela podia pegar a Sagrada Hóstia e falar, olha, eu carreguei mamou nos meus seios e eu dei de comer, é o mesmo. Mas ela se ajoelhava e comungava na boca, por quê? Ela não era ministra da Eucaristia, ela era católica. Ela obedecia às regras eclesiásticas e ela podia fazer isso muito mais dignamente do que qualquer sacerdote. Mas ela sabe, ela é mãe, ela não é sacerdote. E assim a mulher que está impregnada de Deus sabe se comportar e respeitar as diferenças, as distinções, os momentos, as circunstâncias. Então Maria Santíssima, de fato, querendo não exagerar, porque não se pode, em tudo perfeito exemplo de uma mulher católica. Por isso a dependência da mulher para com a igreja, porque Nossa Senhora se submete à igreja, então a mulher que imitar Maria Santíssima também vai se submeter à Santa Igreja. Pela vontade do seu divino fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja é depositária da revelação sobrenatural. Ele, guardiã e a única intérprete autorizada. O magistério que ela exerce a respeito do depósito sagrado supõe o poder de ligar sobre qualquer verdade, visto ser o único, o destino eterno do homem e nada na sua vida escapar a esta finalidade. As realidades culturais, políticas, sociais e morais influenciam todas a orientação da sua conduta, encarregada de conduzi-lo a Deus e possuindo os meios infalíveis de discernir o verdadeiro do falso, a Igreja é capaz de apreciar o valor exato dos princípios intelectuais e morais, assim como os comportamentos que correspondem às exigências da verdade nas situações concretas da vida individual e social. Assim que a Igreja, por que necessitamos da Igreja? Porque necessitamos do magistério do Sumo Pontífice. Porque a Igreja e o Sumo Pontífice, eles são assistidos por Deus com uma luz para justamente nos tirar das trevas da ignorância, das dúvidas. E essa luz não é assim mística, comunicável a qualquer, porque inclusive os santos, os místicos, tiveram que se submeter à Santa Igreja. E muitos deles estavam enganados, não? E a Santa Igreja mostrou os enganos do demônio, das ilusões, do que seja. Assim que a Igreja tem uma luz que os outros não têm. Por isso devemos estar submissos sempre à Santa Igreja. Assim sendo, na sua conduta pessoal, como no seu apostolado, a mulher católica deve preocupar-se com permanecer em contato estreito com a fonte viva de luz que o Senhor pôs na sua Igreja. Enquanto ela ficar sob a direção dela, lhe aceitar o ensinamento e observar as diretrizes, gozará de uma segurança infinitamente preciosa que confere a todos os seus empreendimentos uma autoridade e uma estabilidade tomadas do empréstimo da própria Igreja. Alguns têm querido limitar o objeto da competência do magistério eclesiástico ao domínio dos princípios e excluir dele o dos fatos da vida concreta. Pretende-se que este depende do leigo e que o leigo se acha aí no seu terreno próprio, onde desenvolve uma competência que falta à autoridade eclesiástica. Baste-nos aqui repetir que esta afirmação é insustentável, na medida em que se trata de não verificar simplesmente a existência de um fato material, mas sim apreciar as implicações religiosas e morais que ele comporta. O destino sobrenatural do homem está em jogo e, por conseguinte, a responsabilidade da Igreja está em causa, onde esta
está em causa, pode esta e deve, em virtude da sua missão divina e das garantias para este fim recebidas, precisar a medida de verdade e de erro que tal qual linha de conduta, tal qual maneira de agir contém. E isso acontece, por isso o Papa está falando justamente do apostolado das mulheres. Porque se toda mulher dizer, eu sou apóstola, e começa a pregar uma celebração da palavra, a igreja fala, não, você é mãe, você é esposa, crie bem seus filhos, reze bem, seja um exemplo de mulher temente a Deus, esse é o seu apostolado. Então, não é assim que por uma ideia de fazer um bem, que vamos usurpar poderes, que vamos deixar deveres para fazer caprichos, inclusive piedosos. Então, quem nos dá essa luz? O Sumo Pontífice, proibindo certas coisas, limitando certas ações a certas pessoas, por exemplo, acolitar o altar. Não é machismo nosso, mas está proibido, tem que ser um homem. Pronto, isso é simples, os homens devem aprender a acolitar a missa e vão acolitar com muita devoção, e as mulheres têm outras funções, têm outras coisas, litúrgicas nenhuma, mas só que isso não tira dela a nobreza de ser mãe, porque se não fosse mãe não teríamos acólitos, não teríamos sacerdotes, não teríamos ninguém aqui. Então uma coisa não tira a outra. E como vamos então fazer no nosso lugar, segundo o sexo, condição de cada um, o que deve ser feito? O Sumo Pontífice diz, porque ele que é o pastor. Então o pastor que dá o pasto para as ovelhas comerem, e não pastos indigestos. Por isso temos que nos alimentar do magistério da Santa Igreja, que são pastos sadios, sempre. Se bem que a Igreja recuse ver limitar indevidamente o campo da sua autoridade, contudo não suprime, nem diminui por esse fato a liberdade e a iniciativa de seus filhos. A hierarquia eclesiástica não é toda a Igreja, nem exerce o seu poder do exterior à maneira de um poder civil, por exemplo, que trata com seus subordinados unicamente no plano jurídico. Sois membros do do corpo místico de Cristo, inseridos nele como num organismo animados por um só Espírito, Espírito Santo, vivendo de uma só e mesma vida, a vida de Cristo. A união dos membros com a cabeça absolutamente não implica que eles abdiquem a sua autonomia ou que renunciem a exercer as suas funções. Muito pelo contrário, é da cabeça que todos recebem incessantemente o impulso que lhes permite agir com força e precisão, em perfeita coordenação com todos os outros membros, para o proveito do corpo inteiro. Então, o que o Papa está a dizer? Que, nós somos a Igreja é um corpo místico de Cristo, o corpo místico de Cristo. Todos nós somos membros deste corpo. Então, as ações próprias deste membro são movidas por quem? Pela cabeça. E quem é a cabeça desse corpo? A cabeça invisível é Cristo e a cabeça visível é o Papa. Então a ação do Sumo Pontífice, mesmo para que o membro faça o que é próprio do seu membro, não vai implicar nesta autonomia de função uma independência da cabeça, porque é de lá que ela recebe o impulso. Que as mulheres católicas alimentem com alegria o sentimento de pertencer até o mais profundo do seu ser ao corpo da Igreja, como pessoas livres e responsáveis, e de que por sua parte assegurem as tarefas que lhes são reservadas e que contribuem para o crescimento da Igreja e para a sua expansão. Então aqui nós concluímos esta parte que fala do apostolado da mulher nos seus princípios, na sua dependência ao apostolado da verdade. Então, na segunda parte, nós vamos ver o apostolado da caridade. Então, como é caridade deixar respirar, então vamos lá respirar um pouquinho. Acho que em 15 minutos a gente continua, tá bem? Vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.